Em meio à maior crise hídrica no Brasil nos últimos 91 anos, eu acredito que seja bastante interessante nós avaliarmos como nós chegamos até esse ponto, né? Porque é muito fácil, né, atualmente nós ficarmos apenas ouvindo aqueles especialistas hídricos sobre o percentual ainda residual de vários reservatórios e até o fim de 2021, em que percentual esses reservatórios estarão, e já propõe não, deve haver o racionamento. Aí fica realmente muito fácil. Onde estavam esses especialistas hídricos nos últimos 10 anos, né, com esse ativismo, né? Então vamos aqui, para aqueles que estão chegando no Modernidade e Ciência, peço que já se inscrevam no canal, e se vocês gostarem, peço que contribuam colocando o joinha. A análise que eu vou fazer é como é possível um país com essa riqueza hídrica chegar nessa situação. Primeiro nós temos que lembrar que, apesar de termos uma disponibilidade hídrica que é a maior do mundo, provavelmente, ela está localizada praticamente toda na região norte do país. E todo o regime pluviométrico do Brasil vem de duas fontes especificamente, né? Do Atlântico Sul, quando chegam aquelas frentes frias que vêm da Antártida, e do regime dos chamados rios voadores, que é toda aquela umidade que vem do Pacífico, passa ali por cima ali do Peru, das cordilheiras, entra pela calha da Amazônia, já ali totalmente condensada, e por isso que há grandes precipitações. Porém, no caso do Cone Sul, existe uma perturbação magnética, existe todo um regime de comportamento climático da Antártida, que em certos momentos expulsa realmente o ar gelado, em outros momentos não. Isso não tem absolutamente nada a ver com questões climáticas, é o próprio regime de comportamento do campo magnético da Terra. Há uma anomalia ali próxima ali da Antártica e que possibilita essa interação. Por outro lado, vindo do Pacífico, há o efeito maior do El Niño e de Laninha. Nos anos onde há o Laninha, falando aqui apenas de maneira genérica, que é o que nós estamos sob efeito nitidamente já desde 2013 para 2014 até agora. São ciclos que duram ali 6, 7 anos. No Laninha há uma maior precipitação na faixa da região norte, chegando até o nordeste, que de fato é o que tem acontecido. Só que nessa situação climatológica vem menos umidade, seja para o centro-oeste, chegando até o sul. E aí é que a maior parte das nossas hidrelétricas, e esse é o problema, foram construídas nitidamente entre ali, os anos 70 e meados dos anos 80. Eu estou falando das grandes usinas hidrelétricas de reservatório, como Itaipu, Tucuruí, as usinas da Chesf ali na região do São Francisco. Então essas usinas estão realmente nessa parte mais próxima, centro-oeste e sudeste. Quando se planejou fazer as grandes usinas de reservatório já na região norte, Tucuruí foi a primeira, a partir dos anos 90 começa todo um ativismo, e aí é que eu quero entrar nesse ponto. Tudo tem o seu preço. Começa todo um ativismo ambiental dizendo que as usinas de reservatório eram muito danosas, e se passou, como agora no século XXI, a fazer grandes usinas de fio de água, como Belo Monte é uma, Santo Antônio é outra, e que realmente é um grande desperdício, porque você instala turbinas com uma potência de centenas de megawatts, sendo que a maior parte do ano você vai trabalhar com um percentual muito pequeno disso, e aí você não consegue represar essa água na sua maioria passa. Então nós não podemos hoje usufruir dessa água que nos últimos meses passou por essas usinas, porque elas já seguiram para o mar. Enquanto isso, as grandes reservas, usinas de reservatório que nós temos no sul e no sudeste, ficam realmente à míngua. É realmente uma ideia brilhante. Tudo isso tem preço. E os especialistas hidrológicos deveriam ter apontado isso, que colocar cada vez mais as fichas em hidrelétricas que dependem fundamentalmente de um ciclo regular de chuvas é muito arriscado. O próprio Maquiavel, mais de 500 anos atrás, já dizia que o príncipe cauteloso deveria providenciar obras de contenção
no seu reino com relação a um rio que passe pelas suas terras, porque um dia vai haver uma enchente. Então o cauteloso ele vai se preparar porque um dia haverá enchente, né? Enquanto se colocou toda uma energia para se colocar a matriz energética brasileira com captação fotovoltaica e eólica, que são realmente complementos para a grande grade de energia, que são fundamentais, mas elas não conseguem suprir absolutamente. Se é só comparar os números entre uma grande usina, por exemplo, de 500 megawatts de média, e digamos que ela tenha sido projetada para 800 megawatts, e vai produzir em média ao longo do ano, vamos dizer, 500 megawatts. Agora, veja o quanto, se você instalar e o tamanho, a área, uma área eólica ou fotovoltaica de 800 megawatts, por exemplo. Veja o tamanho disso e quanto percentualmente que ele vai conseguir produzir. Se ele vai conseguir produzir nessa relação que eu citei aqui de 500 para 800. Não, será muito menor, né? Pela própria natureza. A fotovoltaica só funciona durante o dia e a eólica quando o vento está dentro de uma faixa operacional, nem muito para baixo, nem muito para cima. Agora, outra pergunta que os tais dos especialistas que têm sido chamados, eles não conseguem responder é: por que não colocamos em funcionamento a usina de Angra 3, por exemplo, que só agora de 2020 para cá voltou a ser construída. Ela está ali com quase 70% pronta, só que ela ficou 5 anos, por exemplo, simplesmente parada, as obras paralisadas, né? A última usina nuclear nossa, que é a irmã gêmea de Angra 3 e a Angra 2, ficou pronta em 2001. Então se passaram 20 anos sem que a gente colocasse outra usina nuclear, que já estava no projeto. O local para colocar a Angra 3 já estava definido lá, desde o projeto quando começou em 1975, já se estabeleceu que ali é um excelente lugar. E essa usina de Angra 3, se ela estivesse em funcionamento, nós teríamos adicionalmente uma energia que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seria 1,4 gigawatts adicionais que nós teríamos. Seria assim 1/10 de Itaipu, simplesmente em uma usina funcionando até de uma maneira mais eficiente do que uma hidrelétrica do mesmo porte. Então foi realmente um grande erro estratégico. Agora, para aqueles que pensam que vai se ampliar do ponto de vista de matriz energética global, as fontes, seja eólica e fotovoltaicas, que estão enriquecendo grandes empresas com subsídio de impostos, e tudo bem, com aquele lobby todo, muita gente ganhando dinheiro, muitos pesquisadores com isso, tudo bem, está no papel deles. Não, o caminho são para pequenos reatores, como eu mostro aqui, os reatores nátrio. Se não fosse assim, o Warren Buffett junto com o Bill Gates e a Hitachi Energy não teriam apresentado esse projeto, que é uma coisa já de 10 anos, que a Terra Power vem estudando isso. A Agência Energética Americana, sem essa questão ideológica que paira no Brasil, já tem toda a normativa. Se for entrar no site, verão toda a normativa dos geradores nátrio porque ele aquece o sódio, daí o Na, né, que é do sódio. O sódio, ele líquido em altíssima temperatura, ele mantém aquela temperatura muito mais tempo do que se você aquecesse a água, e aí esse aquecimento do sódio vem de pequenos reatores nucleares com o enriquecimento do urânio até um urânio empobrecido. Ele não precisa ser tão rico como é para uma usina convencional atômica. As plantas da geração nátrio, né, são menores, são mais fáceis de fazer manutenção e podem ser instaladas em diversos locais, né? As usinas, por exemplo, a maior parte dessas usinas termoelétricas movidas à energia nuclear precisa de uma fonte constante de água para refrigerar ali, por isso que normalmente elas estão próximas ao mar, um grande rio, um lago, algo assim. As nátrio não, elas podem estar simplesmente no meio do deserto, por exemplo, né? E são realmente muito promissores. E em 2024 se começa a construir, já se foi definido isso, os primeiros reatores comerciais, e a partir de 2030 eles vão entrar em operação. Hoje no projeto já se estabilizou
o protótipo ali em 350 megawatts de potência, e por algumas horas ele ainda conseguiria manter um pico de 500 megawatts, numa espécie de pico. Isso é a grande beleza desse sistema, que você, a partir do momento que aumenta a demanda de energia, você imediatamente coloca aquela energia para funcionar, coisa que em outros modelos fica difícil. Placas fotovoltaicas, por exemplo, se você já está usando toda aquela quantidade de placas, né, aquela área e a insolação naquele momento, você está no limite que você pode produzir de energia. As atômicas não são assim. Então, fica aqui finalizando, que eu acho que o que nós estamos vivendo hoje é resultado de ações realmente equivocadas que passam por vários governos, todo com uma matriz também bastante ideológica, de não usar os recursos hídricos no seu limite, de ter interrompido a construção das nossas usinas nucleares, e ficar realmente com uma ilusão de que as fontes renováveis, como eólica e fotovoltaica, são suficientemente abundantes, estáveis para fornecer a energia que o Brasil precisa continuamente, não de uma maneira suplementar.